A água e o seu poder de hidratação no organismo. Água ácida. A maioria da população bebe água ácida, água de galão, água de torneira, água de poço, são águas extremamente ácidas, ou seja, impróprias para consumo. Então, tomar água de galão tem duas conotações. A água em si, que é imprópria, e o galão, que é poroso. Ele pode parecer para você que é liso, mas na verdade ele é poroso, e por ser poroso acumula vírus, fungo e bactéria. Então isso é muito sério, porque em plena pandemia, veja bem, se o vírus é pesado, ele desce para o chão, o galão está sempre no chão, seja lá no invase, seja no supermercado, no depósito, está sempre no chão. É onde ele acumula vírus, e você leva o vírus para dentro da sua casa. Isso é muito sério, viu? Não é brincadeira. Então, a função da água, no primeiro momento, é limpar as células, certo? No segundo momento, é hidratar as células. Isso é muito sério, porque a água tem essas funções, mas se você bebe a água ideal, aí ela vai realmente limpar e hidratar a célula, mas a água que não é ideal não vai fazer isso, né? Principalmente a água de poço, que é uma água pesada, a água que não limpa as células. Por isso tem muita gente doente, as células estão doentes, isso não tem fim, está sempre doente. Então, a referência aqui é o pH. A água tem que ter um pH alcalino e não um pH ácido, como muitos estão tomando a água ácida. O refrigerante também é ácido. O pH do refrigerante é em torno de 2,5, né? A água também, muitas águas estão na faixa de 4, 5 ou até menos. Para baixo de 7 é tudo ácido. Então você tem que tomar água alcalina, água 9, 8, aí sim, né? Água leve, água que oxigena as células, né? Então, água de galão, água de torneira, água de poço e imprópria para consumo. Tem muita gente que eu conheço que sempre tomou água de poço e está doente, né? Está com degenerações na coluna, na memória, na cognição, na hidratação dos pulmões. Tem muita gente doente. Veja bem, o vírus, ele só acumula em pulmão de quem está com pH ácido. Já pensou nisso? Que tem uma alimentação muito irregular, um corpo desidratado, por isso que o vírus toma conta. Quem está morrendo é o pessoal totalmente desidratado, né? Então não é brincadeira. Então, a desidratação, ela piora muito a memória, os olhos não podem ficar secos, né? Aumenta a temperatura de quem está desidratado, certo? E também causa confusão mental, além de aumentar a temperatura do corpo também. Então a hidratação é fundamental. A Organização Mundial da Saúde preconiza que todo mundo tem que tomar 1,5 litro de água por dia, né? E será que você toma isso? Então, uma criança quando ela nasce, ela tem 90% de água no organismo. Um adolescente tem 75%, um adulto 60%, e quem está na faixa de 60 anos tem apenas 50%. Então, veja bem, a água ideal, ela tem o poder de condutividade. O que quer dizer isso? Isso é importante. Quando você toma um medicamento, é ela que conduz o princípio ativo do medicamento, seja o medicamento, seja o suplemento, seja a alimentação. Se você não tem a água ideal, não tem o poder de condutividade. Aí você vai sofrer as consequências disso, porque o médico passa um remédio para você e não faz efeito. Quando deveria fazer, aí você volta no médico e fala que não fez efeito, ele troca o remédio. Mas não adianta tomar o remédio, o seu organismo interno está deficiente de água, ideal, entende? Que uma das virtudes da água ideal é o poder de condutividade. Outro princípio da água ideal é o pH, ela tem que ter o pH alcalino, ou seja, em torno de 8, 9, isso é ideal. O poder de oxirredução, isso é importantíssimo também, porque a água ideal deveria ter menos 600, menos 700, e a água de galão é mais 700, quer dizer, é inverso. Então, a água ideal, poder de oxirredução, beleza. Uma água hexagonal, isso é importante também. A água de galão, ela tem 15 clusters, que formam que nem um cacho de uva, né, que torna a água imprópria para limpar as células, não consegue limpar porque ela é rica em cluster. Então a água ideal tem que ter um cluster hexagonal, ou seja, apenas 6 moléculas, né, por isso ela é hexagonal, e vai limpar as células. E o baixo potencial também, por exemplo, você pega uma água com baixo potencial, se põe numa xícara, e ela
tira o princípio ativo da planta, do chá, no caso, né? Não precisa esquentar nada, ela já é mais baixo do que o princípio ativo da planta. Então ela tira o princípio ativo e faz o chá, né? Não é bacana isso? Então, a água, ela tem que, principalmente, hidratar o pulmão, é fundamental, por isso muita gente desidratada, né? E melhorar o intestino também, intestino fundamental, então você tem que hidratar, quanto mais velho você for ficando, mais atenção você tem que dar para a água ideal, para limpar o pulmão, limpar os intestinos, hidratar as células, a memória, a pele, o cabelo, tudo, né? E o princípio ativo da água, que são o ideal, a água alcalina, certo? Esse é o recado que eu queria deixar, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.